Terrenos sem registros, contrato de gaveta, notificações ignoradas e uma igreja tentando se firmar, se manter num local que não é dela. E o mais chocante disso tudo é que quem deveria dar exemplos, meus amigos, é justamente um pastor reconhecido em Santa Catarina, presidente da Casuadesc, ligado a CIADESCP, Convenções das Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, que agora se vê envolvido aí em uma disputa de território, de lotes, que acaba expondo as rachaduras morais da própria liderança. Em outras palavras, enquanto os fiéis levantam paredes usando a fé, a diretoria brinca de esconde-esconde com a própria lei. Sem contar que quando o caso chega na justiça, não existe profecia, não existe oração que segure, porque os documentos falam muito mais alto diante do poder público. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes eu peço seu like, seu comentário no decorrer do vídeo é importante. Se não é inscrito no canal, se inscreva, porque hoje nós vamos falar de Assembleia de Deus Catarinense. Pois bem, está acontecendo uma disputa por terreno na cidade de São José, Santa Catarina, e pelo que deu a entender, diante de tanta coisa que eu recebi aqui, meus amigos, é que a administração da igreja está empurrando com a barriga, ignorando, colocando justificativa, e no final das contas tentando se adonar de algo que não pertence a ela. Por quê? Há uma disputa pelo terreno onde funciona uma igreja, uma congregação da cidade de São José, ou seja, uma apropriação privada de espaço coletivo pela liderança religiosa da cidade, da Assembleia de Deus, que está se sentindo dona do que nunca lhe pertenceu. Enquanto os fiéis acreditam estar contribuindo para a obra do Senhor, conforme eles falam, e segundo as informações, São José está pior do que a Igreja Universal, a Assembleia de Deus, né? Pior do que a Universal em questão de arrecadação, porque pede dinheiro o tempo todo, toda hora, e esse caso se tornou uma novela jurídica, mostrando que o contexto não é o que eles apresentam. Para você entender, meus amigos, é lógico que eu não vou expor áudios e tanta prova que eu recebi, mas até o mapa eles enviaram para mim aqui, que está exatamente aqui, que mostra o loteamento. E eu já vou explicar para vocês entenderem o que está acontecendo. Tem muita coisa aqui, fotos, prints de conversas, mas o que está acontecendo? De um lado está os proprietários legítimos do terreno, com matrícula registrada, documentação formal, tudo dentro da lei, conforme a lei exige. Do outro lado está a igreja, né? A Assembleia de Deus, que nunca registrou o imóvel e está se baseando apenas em um contrato particular de 2004. Sendo que em 2018, os verdadeiros donos do terreno notificaram judicialmente a igreja, rompendo assim a posse, né, mansa e pacífica, conforme está na lei, que é exigida para qualquer uso de, né, pedido de uso campeão, e a partir daí, judicialmente, o sonho da igreja acabou virando fumaça. E o pastor dando desculpas o tempo todo para não resolver o problema. Inclusive, uma das desculpas, meus amigos, eu achei incrível, né? Até tem o print dele aqui, que é a resposta que ele deu, né? A pessoa pediu, fez o pedido aqui, venho por meio dessa expressar a minha profunda insatisfação em relação ao tratamento que tenho recebido da parte dos senhores, especialmente que diz respeito à questão financeira que permanece pendente. Não está sendo dado o devido respeito nem à minha pessoa, nem à necessidade que surgiu em defesa dos senhores e da igreja. E aí o pastor simplesmente vai e responde, olha a resposta do pastor. Paz do Senhor, já lhe falei que estava realizando um velório, por isso não pude lhe atender. Sempre desculpa, né, cara? Sempre desculpa. Se quiser, ou é velório, ou é casamento, ou é viagem representando a convenção, é o que ele fala aqui, ó. Por isso não pude lhe atender. Se quiser acertar qualquer pendência, temos que marcar um horário. Não podemos fazer nenhum pagamento sem terminar o serviço contratado. Foi executado menos de 60%.
Temos uma fiscalização da diretoria e conselho fiscal. Qualquer pagamento deve ter um contrato assinado, emitido, nota fiscal. Estou até amanhã na cidade, na quarta viagem para atender assuntos convencionais e retorno na próxima semana. Ou seja, não tem tempo para resolver o problema, mas tiveram tempo para se apropriar de um terreno. E essa é a questão, o X da questão. Agora, se você quer saber ponto a ponto desse caso, até fiz uma anotação aqui para não me perder. Para nós entendermos uma coisa, no Brasil, o que está na matrícula vale mais do que qualquer acordo de boca ou contrato não oficial. Até porque o STJ já martelou isso diversas vezes nesse caso. A igreja só tem contrato particular de 2004. Sem registro, contrato vale nada. Ou seja, para não dar 100%, né? Vale pouco. É como você comprar um carro e não pegar os documentos e se sentir e dizer que é dono do carro. Mas cadê os documentos que provam que você é dono? É a mesma coisa o terreno. Esse contrato particular é você comprar um terreno, no final das contas, só vai ser dono quem mostrar os documentos exigidos pela lei. Porque a lei, meus amigos, ela não funciona através da fé. E tem mais, a notificação judicial de 2018 derrubou qualquer chance de uso campeão para a igreja. E o Código Civil é muito bem claro. Se existe contestação formal, a posse deixa de ser pacífica e continua. Traduzindo, o prazo zerou e a igreja volta para a estaca zero. Não tem direito. E essa ideia de boa-fé, que antigamente se usava muito, essa ideia de boa-fé exigida para o uso capião não existe mais. A igreja foi oficialmente informada de que havia proprietários verdadeiros e ela não deu a mínima. E isso, meus amigos, persistir depois disso não é boa-fé. É teimosia jurídica. E o cenário mais provável dentro desse caso aqui é o reconhecimento dos verdadeiros proprietários, a justiça reconhecer também de que a posse da igreja é injusta, sem autorização e sem registro. Também rejeição total ao pedido de uso capião, reintegração imediata do terreno aos donos e uma possível condenação da igreja por uso indevido. No bom português, em outras palavras, conforme eu falo, a igreja perde e tem que sair e ainda pode ter que pagar os danos. Mas para eles isso tudo é ataque do inimigo, é levante de Satanás, é perseguição, ameaçam processar todo mundo. Basta você questionar, é plano de Satanás de perseguição da igreja. Eles inventam tudo o que pode para desviar o foco, espiritualizando. E enquanto isso, o pastor cheio de cargos, responsável por uma instituição que tem um certo conceito e peso dentro do Estado, justifica a sua ausência com viagens e o problema vai sendo empurrado com a barriga. Mas, no meu ponto de vista, o silêncio dessa gente, meus amigos, você que é membro, presta atenção. O silêncio é uma estratégia para eles ganharem tempo e as coisas talvez cair no esquecimento, alguém desistir ou esperam o dono do terreno receber uma revelação de Deus e dizer que está doando, já que é para a igreja, está doando. É assim que funciona. Afinal, tocar na moral quando a própria instituição está agarrada a um terreno, no caso dela aqui, que legalmente nunca foi da igreja, o silêncio da parte deles sempre vai ser benéfico. E eu vou dizer uma coisa para você, o caso aqui é muito mais do que uma disputa de território, de terreno. Exibe, na verdade, o abismo entre o discurso de autoridade,
espiritual, que eles espiritualizam tudo, e a prática administrativa real, que fica claro que não tem administração conforme eles passam a ideia. Porque eu me faço uma pergunta, como pode uma liderança que rege centenas de igrejas dentro da cidade de São José, Santa Catarina, dita normas, exige submissão, se apresenta como um guia espiritual, moral, mas não cumpre com o básico, deixando uma família no prejuízo? Se tu ouvir os áudios que eu ouvi, meu amigo, casal com a esposa doente e o pastor simplesmente empurrando para debaixo do tapete na tentativa de que o negócio caia no esquecimento. Enquanto isso, a família sofrendo. Se apresentam como os tais guia espiritual da moral, mas não cumpre com o básico, regularizar, legalizar algo que é de interesse próprio da instituição. E aí, quando a justiça bate na porta, no final das contas, eles acabam vestindo, né, a capa do vitimismo e tentam vender conforme sempre fizeram. É uma perseguição, onde existe apenas consequência de uma má administração. E no final, quem paga sempre é o povo, porque dão dízimo, dão oferta, ajudam, né, de todas as formas, e quando uma família está sem teto, requerendo o direito de posse do seu terreno, legalizado dentro do rigor da lei, eles ficam nessa luta, na tentativa de ganhar no cansaço. E a membresia que fez mutirão, deu oferta, carregou tijolo, ajudaram, né, a construir, acreditou na palavra do líder, agora vê tudo isso ruir por pura negligência. E a pergunta que fica é simples: como confiar em quem nunca cuidou do próprio terreno da instituição a qual ele lidera, mas quer cuidar de alma, quer cuidar dos outros? E fica aqui um desabafo por essa família que está na luta, não é de hoje, para reconquistar o seu pedaço de terra, a qual a igreja está em cima, não paga, não abre mão, enfim, não resolve o problema ao ponto de ter que vir parar no nosso canal. E o pior de tudo ainda, a ameaça, né? Os próprios denunciantes de processo, nós aqui sofremos também com questão de processo, mas a verdade é clara, que só enxerga quem não quer. A irresponsabilidade está, infelizmente, nesses tais líderes que se julgam acima de qualquer lei, acima de qualquer justiça, com as suas prepotências exaltadas, na tentativa de sobressair o tempo todo por cima de todo mundo. Mas nós aqui temos o compromisso de ser a boca daquele que sofre e que quer justiça. Eu encerro esse vídeo por aqui, peço para você deixar o seu comentário, seu like, que é importante. Se você é de Santa Catarina, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. Se inscreve no canal se não é inscrito, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.